Tá, não. Controle, José. José, controle daqui. Tá pedindo lá. Já tá? Então tá bom. A graça e a paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite. Felizes, gratos a Deus por estarmos juntos. Alguns irmãos estão aqui conosco, outros estão, a maioria está em casa, né? Mas estamos todos juntos com Jesus, né? Isso é o mais importante, estarmos firmes com Cristo, estarmos aí louvando e adorando o seu nome, né? E agradecendo a Ele por tantos benefícios que Ele nos tem feito. Vamos orar ao Senhor, iniciar o culto desta noite. Vamos clamar ao nosso Deus. Bendito o Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça, por tua benignidade, Senhor Deus, por tua bondade. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu domínio, pela tua soberania, pela tua justiça, por teu amor e por tudo que temos recebido das tuas mãos, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos tem feito, Senhor, em cada momento da nossa vida, seja na dor, seja na alegria. Nós sabemos que tu estás conosco, nós podemos contar com a tua presença, com teu favor, com teu amor. Deus, como o Senhor é bom, e nós queremos te render todo louvor, toda glória, toda honra, Senhor Deus, a ti, em nome de Jesus, ó Pai. E agora queremos oferecer a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E nesta noite, Senhor, faça-se presente, ó Pai, em cada vida, em cada coração, ó Deus, ministrando a cada lar, a cada família, Senhor Deus, que a tua presença esteja se manifestando em cada vida, Senhor Deus, e assim nós possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do teu poder, ó Pai. Nós não podemos nada sem o Senhor, e pedimos a tua bênção nesta noite, sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Vou ler um salmo, salmo número 8, diz assim, salmo 8, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, se quiserem acompanhar, salmo 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome do Senhor é grande. O Senhor nos fez um pouco menor, né, diz, do que os anjos, do que Deus, né? Deus nos fez menor, mas nos deu domínio, nos deu tantas coisas, nos capacitou de inteligência, né, de tantas outras coisas que nós podemos aí diferenciar de toda a criação. Deus nos fez especialmente, nos fez a sua imagem e semelhança, né? Nós nos desviamos dos seus caminhos, mas Ele mesmo assim se mostra misericordioso, amoroso, bondoso, e nos resgata, nos chama para estarmos com Ele, para andarmos com Ele, para estarmos nos seus caminhos, para ouvirmos a sua voz. Como é bom servirmos ao Senhor. Vamos louvar a esse Deus que não se esquece de nós, esse Deus que de uma forma ou de outra sempre está atuando e nos ajudando a viver. Glórias ao nosso Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Se nós estamos aqui nessa noite,
é porque o nosso Deus tem nos guardado, porque o nosso Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. E o que nos resta é apenas louvar e adorar a esse Deus maravilhoso, que sempre cuida de nós, amém? Glória a Deus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. para sempre Para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele veio estar, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. E eu canto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro Que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. o príncipe da paz. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o príncipe de paz. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma família. E o Deus, Ele cuida de nós. E Ele sabe que esse sentimento, Ele vai crescendo em nosso meio, conforme nós vamos lendo a palavra, aprendendo e colocando em prática tudo que Ele nos ensinou. Esse sentimento, Ele vai crescendo em nós. E nós sabemos que Deus, Ele opera quando nós estamos unidos, quando nós estamos fazendo as coisas em união. Deus, Ele abençoa, Ele vem com a bênção e faz os nossos caminhos prosperarem, amém?
Vamos louvar nosso Deus e adorá-lo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo de Cristo, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. É assim que você se sente? Coração regenerado. Coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Aleluia, glória a Deus. Todos nós sejamos abençoados. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus, seja glorificado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, dos nossos irmãos que estão aqui e os que estão em casa também, né? Glorificado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor mais um pouquinho. Aleluia. Deus está aqui, amém? Amém. E a presença dele é real. Sua
presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adore ao Senhor. Então adorarei. Então louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Obrigada, Senhor. Então me renderei. Totalmente a ti. A presença dele é real aqui. Vamos cantar juntos? Tua presença é real. Aqui nesse lugar, aqui na nossa vida, aqui no nosso coração, Aqui neste lugar, na nossa família. tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Adore ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Mais uma vez, totalmente a ti. Totalmente a ti. Glorifica o nome do Senhor. Aleluias. A presença dele é real nesse lugar. E não importa quantas pessoas tenham, mas ele está aqui presente. Ele está presente na minha vida, na sua, na igreja. Ele está presente na sua família, na sua casa. Ele está presente no seu coração. Ele está presente naquele desejo que você tem de transformação. Ele está presente naquela vontade que você tem de adorá-lo cada vez mais. Adorá-lo e adorá-lo. Sem pressa, sem medo, Então me com ânimo. renderei. Ele está sempre presente. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Totalmente a ti. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nosso Deus. Santo é o Senhor, digno de louvor, de honra e glória. Nós vamos neste momento ter um tempo de intercessão, né? Vamos orar ao Senhor, depois nós passaremos para a palavra. E antes da palavra nós estaremos também os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, né? Mas antes de tudo isso, nós vamos orar, né? Orar, interceder e também agradecer. Agradecer ao nosso Deus, né? O Maurício está aqui conosco hoje, né? E nós estávamos conversando, ele falou, olha, eu vou, pastor, porque
quando a minha filha estava lá, né, no hospital, eu fui à igreja para pedir aos irmãos, no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, né, fui lá, em desespero, e Deus pôs a mão, né, e a curou, e hoje ela está bem, graças a Deus, né. Então, estamos agradecendo a Deus, né, pela vida do Amauri, da Sofia, né, da sua família, a Eliana, obrigado, Senhor, por isso, e agradecemos a Deus por tantos que têm passado por essa situação difícil, têm se superado. Está aqui também o Pedro, que passou também, né, Pedrão? E Deus deu sustento aí, está bem, com a graça do Senhor. Pastor Zé Elísio, nossa irmã Marilene também passou, né? E graças a Deus, Deus nos tem guardado, né? Tivemos a perda de um irmão querido, mas, né, ele está com o Senhor Jesus, né? Então, em tudo, né, nós louvamos ao Senhor. Mas vamos interceder pelo Jefferson, né, que ele foi desentubado de uma forma diferente, que não era para desentubar, mas foram tirar um negócio, aí acabou desentubando, e saiu, e ele ficou bem, ele ficou, né, estável. Então, graças a Deus por isso, né, tirou lá o negócio, e ele está, vamos dizer assim, numa constante, né? Ainda não está totalmente recuperado e precisa das nossas orações. Também pastor Giovanni, nós pedimos, né, lá da igreja do Curuçá, da Batista Curuçá, ele esteve aqui conosco, vamos interceder por eles, vamos interceder por outros, né, que estão necessitados. Nós temos visto também coisas boas acontecerem, então vamos agradecer e interceder, em nome de Jesus. Se você pode, fique de joelhos para orar. Às vezes você já passou, nós já passamos, mas outros estão passando. Senhor amado, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos nossa vida, porque o Senhor é a melhor pessoa, é o melhor ser para cuidar de nós. Não há ninguém como o Senhor, ninguém tem o poder e a graça, ninguém tem, ó Deus, a proteção que Tu podes nos dar, Senhor Deus. Ninguém pode, Senhor Deus, nem presidente, nem governadores, nem polícia, ninguém pode fazer por nós aquilo que o Senhor faz. Oh Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor está conosco, ó Pai, e nós temos visto a Tua mão sobre nossas vidas. Te louvamos por tantas maravilhas que já recebemos de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque temos sido abençoados por Ti, guardados, ó Pai, livrados, Senhor Deus, pelo Teu poder, por Tua graça. E agora, Senhor Deus, nós pedimos a Ti a Tua bênção, ó Deus, sobre cada um que está passando por este momento difícil. Lembramos do Jefferson, lembramos, Senhor Deus, do pastor Giovanni, Senhor Deus, lembramos também do sobrinho da nossa irmã Clarice, sua irmã também que está acamada, e ó Deus, há tantos que estão, Senhor Deus, nos pedindo, ó Pai, orações, que têm necessitado, Senhor Deus, há quantas e tantas pessoas, Senhor Deus, pelas quais estamos orando, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que Tu tenhas misericórdia, que Tu estejas operando, que, Senhor, essas pessoas sejam libertas, Senhor Deus, deste mal, sejam curadas, Senhor Deus, em nome de Jesus, não somente as que conhecemos, mas também aquelas que não conhecemos. Oh Pai, colocamos nas Tuas mãos, e sabemos que só o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor restaura, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor faz milagres, opera maravilhas. E ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que Tu estejas, ó Deus, trazendo cura sobre essas vidas enfermas, dando, Senhor, graça àqueles que cuidam deles, Senhor Deus, sabedoria e coragem para fazer aquilo que precisam de fazer, ó Pai. Ó Deus, nós repreendemos toda ação maligna, ó Deus, que tem intervindo, que tem tentado, Senhor Deus, levar vidas, Senhor Deus, para a presença dEle, mas nós repreendemos, nós rejeitamos toda ação de Satanás, ó Pai, clamamos a Ti, Senhor Deus, que Tu estejas, ó Deus, intervindo, Senhor Deus, e trazendo cura, trazendo restauração de vidas, em nome de Jesus, ó Pai, e salvando, libertando vidas também, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que Tu estejas operando, ó Deus, na vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, Senhor, daqueles que estão, Senhor, envolvidos em coisas que não Te agradam, que o Senhor ponha em Tuas mãos, que o Senhor liberte, que o Senhor derrame a luz sobre essas vidas, ó Pai,
para que possam enxergar, ó Deus, aquilo que estão fazendo, o pecado que estão realizando. Ó Pai, põe tuas mãos e clamamos a Ti, Senhor Deus, da libertação. Senhor, nós clamamos a Ti também por aquele que está precisando do trabalho, do sustento, que o Senhor ponha as Tuas mãos, que o Senhor opere, que o Senhor realize maravilhas, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, nós clamamos a Ti, tem misericórdia de cada um de nós, de cada família, que o Senhor esteja operando, ajudando, Senhor Deus, ministrando as famílias. Oh Senhor, que haja paz nos lares, que haja vida, que haja alegria, no meio de tudo isso eles possam encontrar no Senhor, ó Pai, a fonte de toda alegria, de toda paz, de toda esperança, em nome de Jesus, que cada lar seja restaurado, seja transformado, seja, Senhor Deus, fortalecido. Nós clamamos a Ti e colocamos nas Tuas mãos a vida de cada um aqui presente e de cada um, Senhor Deus, que também não está aqui, que o Senhor esteja abençoando seus lares, suas famílias, guardando e, ó Pai, operando em cada vida para a glória do Senhor, ó Pai. Nós oramos e declaramos a vitória do Senhor, declaramos a bênção do Senhor, a cura do Senhor sobre cada uma dessas vidas, ó Pai, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais, nesta cidade, nesta região, Senhor, nosso país, nós clamamos a Ti, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia deste povo, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, e oramos para a Tua glória. Amém, amém, amém. Glória a Deus, creia, né? Vamos crer, vamos orar, vamos interceder, continuar fazendo isso dia a dia, irmãos. Há muitos que precisam realmente da intervenção do Senhor em suas vidas, né? Nós vamos também estar agora trazendo, irmãos, dízimos e ofertas, né? Se você tem seu dízimo, sua oferta, a trazer ao altar do Senhor, pode separar, né? E assim estar ofertando ao Senhor neste momento, né? Ok? Vamos orar ao Senhor. E você que está em casa, sabemos muitos irmãos da igreja, a maioria estão nas suas casas, né? Mas não deixe, né, de estar contribuindo. Nós estamos aqui trazendo reformas e outras coisas mais, né, na igreja, tá? Então pedimos aos irmãos que fiquem firmes, né, que contribuam, né, para que nós possamos continuar. Vamos fazer muitas melhorias agora aqui para chegarmos aí, quando voltarmos todos, né, possamos estar, pode vir, possamos estar, né, aí com coisas novas, boas, para proclamarmos o reino de Deus, né, e podermos abençoar mais vidas ainda em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem sido, ó Pai, um Deus que supre, e pedimos ao Senhor, se alguém, ó Deus, no nosso meio, Senhor Deus, na Tua igreja, que está passando por momentos difíceis, necessidades, Senhor Deus, precisando de fazer uma venda, de fazer, ó Deus, um negócio, para poder pagar suas dívidas, para poder manter o seu negócio, manter a sua família, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, Tu estejas dando, Senhor Deus, aquilo que o Teu povo precisa, que o Teu povo tem clamado, ó Pai, mas nós queremos dizer a Ti que confiamos no Senhor. Tu és o Deus que sempre nos tem sustentado, e oramos a Ti e colocamos nas Tuas mãos essas vidas para a glória, louvor e honra do Teu nome, e consagramos a Ti esses dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor José Elísio vai estar trazendo a palavra nessa noite. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos estão em casa também. Nós precisamos crer somente. Foi isso que Jesus disse a Jairo. Nós vamos falar sobre o pedido de Jairo. Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Nós estamos passando por um período tão difícil e é necessário apenas crer no poder de Deus, no agir de Deus, na ação do Senhor, diante da pandemia que está aí assolando o mundo, que nós só ouvimos notícias ruins, infelizmente. Quando nós
ligamos a TV, os noticiários nos deixam muito tristes, né? Porque são notícias de morte, mais mortes, mas nós precisamos crer no Senhor, crer somente no Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo 8, versículo 40. Aqui Jesus estava voltando da terra dos Gadarenos, depois de libertar aquele homem que tinha muitos demônios no seu corpo. E aqui, no versículo 40, o texto diz que aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Depois lá no versículo de número 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Então Jesus nos deixa esta expressão: não temas, crê somente. Diante de situações difíceis, nós temos que crer no Senhor, apenas no Senhor. E aqui nós vemos nesse texto que é a importância de buscar a Jesus em primeiro lugar. Buscar a Cristo diante das necessidades, das dificuldades. No versículo 41, imagino que ali na casa de Jairo estava acontecendo algo terrível. Sua filha doente, sua filha talvez já tivesse passado pelos médicos, talvez já estava desenganada pelos médicos, e Jairo não tinha outra solução. E agora? O que devo fazer? Onde eu vou buscar? Aí vem a lembrança: olha, Jesus de Nazaré, ele anda pelas terras de Israel, ele cura os enfermos, ele faz coisas extraordinárias. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor. E Jairo sai desesperadamente ali em busca do Senhor. E aqui acontece exatamente que Jesus estava voltando de um momento, de uma situação de libertação de espírito, de homem que estava possesso de vários espíritos malignos, e Jesus estava chegando ali. E aí, quando Jesus volta, a multidão recebe o Senhor, e Jairo chega diante do Senhor. E a Bíblia fala que Jairo era o príncipe da sinagoga, era um dos principais da sinagoga. Era um homem respeitado, era um homem culto, era um homem religioso, inteligente, talvez tinha uma boa formação acadêmica. Jairo tinha tudo isso. Podemos ter tudo isso. Isso não é nenhum defeito. Mas se não tivermos fé no Senhor, não adianta. Não adianta. Nós precisamos ter o nosso coração totalmente voltado ao Senhor, ao senhorio de Cristo. Nesse momento, nós vemos que é posto de lado a posição de chefe. Ele poderia: olha, eu sou o chefe da sinagoga, eu não vou lá não, porque as pessoas vão falar mal de mim, olha, as pessoas vão comentar, vendo eu, um chefe da sinagoga, indo até lá. Mas diante da situação, ele precisava de socorro, ele precisava que Jesus viesse até a sua casa, fosse até a sua casa e curasse a sua filha, porque até aquele momento, para ele, a filha estava apenas enferma, mas de uma enfermidade grave, não tinha morrido ainda. Talvez em outras ocasiões, Jairo tivesse ignorado Jesus, porque assim acontecia com os fariseus, acontecia com os saduceus, com aqueles que
que estavam constantemente contendendo com Jesus ali. Mas, diante dessa situação, ele chega até o Senhor no versículo 41, e a palavra diz que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Olha só, a gente observando, ele ali, ele se humilha diante do Senhor, ele se prostra aos pés do Senhor. Isso é uma expressão de humilhação, e aí isso é agradável aos olhos do Senhor. Quando o homem é arrogante, tem o queixo erguido, achando que é isso, que é aquilo, não recebe o agir de Deus, não recebe a ação do Senhor, não recebe a manifestação do Espírito Santo. Mas quando você se prostra diante do Senhor, quando você se humilha diante do Senhor, quando você se coloca diante do Senhor como um necessitado, aquele que precisa realmente de ver Deus agindo na sua vida, aí sim a ação do Senhor. E aqui nós vemos que Jairo, ele se prostra ali no meio daquela multidão, uma multidão de pessoas de várias religiões, pessoas ali que estavam seguindo a Jesus, querendo ver as coisas acontecerem, e ali Jairo não teme diante de tudo isso, ele quer ver a sua filha curada, e ali Jairo se prostra diante do Senhor, na frente de todos, ele se prostra e ele roga: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor cure a minha filha, é isso que eu quero, eu preciso disso, porque eu não tenho encontrado no meio dos médicos, eu não tenho encontrado solução para a minha filha, mas eu sei que o Senhor pode. E ali Jairo se prostra diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e eu acho interessante te observar isso. Ele queria Jesus na sua casa, ele queria que Jesus fosse até a sua casa. Olha só que interessante a gente observar. Tem pessoas que não gostam, né? Não permitem a presença de Deus na sua casa. Tem pessoas que rejeitam o evangelho na sua casa. Tem pessoas que ignoram a palavra de Deus. Se você vai falar, vamos fazer um culto na sua casa, por exemplo, vamos falar da palavra de Deus. Não, eu não quero. Vamos até a sua casa para orar por uma necessidade. Não, eu não quero. Ignoram, rejeitam a palavra de Deus. Mas na hora que a situação sai do controle, aí a pessoa fica desesperada, começa a clamar, começa a pedir oração, começa a pedir ao Senhor. Por quê? Porque é nele que tem a resposta. É ele que pode responder. É ele quem pode trazer a solução para aquele problema. E aqui Jairo reconheceu isso. Então reconhece que somente ele pode resolver. Somente ele tem o poder de resolver. Então nesse momento, nós entendemos que a condição financeira de nada adianta. Existem situações que nós podemos ter dinheiro, nós podemos morar numa mansão, podemos ter uma fazenda com muitos gados, né? Muito gado, muito boi, muitas coisas. Pode ser uma pessoa de fama, um grande político, mas no momento que a enfermidade bate na porta e que a morte chega, aí entendemos que somente Jesus Cristo pode responder. É nesse momento. E aqui nós vemos que ele se prostrou aos pés do Senhor em frente de todos, porque ele precisava que o Senhor fosse até a sua casa. Ele precisava disso. E qual tem sido a nossa reação diante de algo inesperado? Nós temos que buscar ao Senhor. Nós, como cristãos, nós sabemos isso. Nós buscamos no Senhor. Nós clamamos a Ele. Porque nós sabemos que Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor, como tem ouvido. Assim como foi dito aqui pelo pastor. Né? Não somente na vida da família do Amauri, de tantas outras famílias. E clamaram, buscaram o Senhor. E o Senhor respondeu. Então, qual era a situação de Jairo naquele momento de desespero? Qual era a situação? Versículo 42. A filha dele, única, quase de 12 anos, que estava à morte. Era uma situação desesperadora. Levou ele a crer na cura da sua filha por meio de Jesus Cristo. Ele creu que somente Jesus podia fazer isso. Sabe o que eu vejo interessante? É que, naquele momento, ele não se preocupou com os líderes religiosos, que estavam lá em contenda sempre. Não se preocupou com isso. A vontade dele era ver a sua filha curada.
E eu acho muito impressionante no ministério de Jesus que ele não rejeita aquele que busca ele de todo o coração. Em nenhum momento nós temos visto nas Escrituras Jesus falando assim, eu não quero, eu não vou fazer isso. Você nunca vai ver nas Escrituras alguém que vai até o Senhor e fala, eu preciso do Senhor, em humildade de coração, e é rejeitado. Pelo contrário, todos alcançaram a bênção que buscavam no Senhor Jesus. E aqui nós vemos que Jesus nos manda crer e confiar. Nos manda crer e confiar. No versículo de número 49, diz que eles estavam ali, e é interessante observar que Jesus estava indo para a casa de Jairo, e no caminho tem aquela passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue. E Jesus andando para a casa de Jairo, talvez isso se viu também para acrescentar um pouco mais a fé de Jairo, porque aquela mulher que tinha um fluxo de sangue pensava consigo mesmo, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela vai, e ela apenas toca nas vestes do Senhor e ela é curada. E durante o diálogo de Jesus com aquela mulher, que a mulher fica meio atemorizada, porque o Senhor fala assim, quem me tocou? E os discípulos falam, não, quem te tocou, Senhor? A multidão está em volta de ti e pergunta quem te tocou, muita gente. Ele falou, não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. E aquela mulher vai e ela se apresenta ao Senhor. E aí Jesus fala para ela que, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E diante daquele diálogo, chega as pessoas da casa de Jairo. E diz assim, quando ele estava falando com a mulher, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus estava ali conversando com a mulher, ouve aquelas pessoas chegarem ali e falando aquilo para Jairo. Jesus vira para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. Imagino a cena. Jairo já estava entrando em desespero ao ouvir a notícia de que sua filha estava morta. E ali, de repente, o Senhor vem com aquela palavra de ânimo, aquela palavra, né? Olha, não temas, Jairo, apenas crê. Apenas crê. E ela será salva. A palavra diz que o Senhor diz para ele não temer. Nós precisamos ver o milagre, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Nós precisamos ver, o milagre é exatamente isso. É quando a situação está aquém das nossas condições. O milagre é exatamente isso. Mas Jesus está buscando corações que tenham fé nele, uma fé completa nele. Pode acontecer de você estar aos pés do Senhor, estar servindo ao Senhor, ter uma vida de oração, buscar sempre a presença do Senhor, e chegar alguém com palavras desanimadoras. Olha, não adianta, você está, não tem jeito, olha, essa situação já acabou, desista. Pode chegar pessoas assim. Mas a palavra do Senhor é para que nós não devemos nos desanimar diante de palavras desanimadoras, mas crer somente na ação do Senhor, no agir do Senhor, na operação do Espírito Santo. Nós precisamos crer. Para muitos, existem situações irreversíveis à luz da medicina, ou mesmo das condições humanas e científicas, mas a palavra do Senhor é diferente. É Deus quem tem a última palavra. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dele. A Bíblia diz que nós precisamos crescer em fé. Nós precisamos ter fé. E o que é fé? Fé, como diz a palavra, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem.
É a fé. E a Bíblia diz que pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé nós entendemos que o mundo veio a existir pela palavra de Deus. Pela fé nós fomos salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Pela fé nós estamos aqui na igreja. Os irmãos estão em casa assistindo o culto. Pela fé nós sabemos que tudo é possível. E pela fé nós cremos na eternidade. Então Jesus nos manda crer. E aqui no versículo 51, Jesus traz a vida. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai da menina. Ele entra a situações em que a incredulidade tenta, de certa forma, atrapalhar o agir de Deus. Não que Deus seja impedido de agir por conta da incredulidade, mas se o homem é incrédulo, isso impossibilita a ação do Senhor. E Jesus viu ali que existia muita incredulidade naquele povo. Ele falou assim, não vou deixar ninguém entrar. Vai entrar apenas Tiago, Pedro e João e o pai e a mãe. Porque quando ele chega ali, as pessoas, quando Jesus fala assim, não crê, não temas, crê somente e será salva. Diz que quando Jesus chega ali, ela fala, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Quer dizer, ali havia uma certa incredulidade. Fala assim, mas quem é ele para curar? Quem é ele para salvar? Quem é ele para libertar? Porque a vida está nele, a vida está no Senhor. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a água da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. A vida está no Senhor. E Ele é quem pode dar a vida. Somente Ele pode dar a vida. Ninguém ali tinha conhecimento do grande poder de Deus. Senão jamais estariam rindo das suas palavras. Se Jairo desistisse e não acreditasse no milagre, como o povo que estava na sua casa, certamente ele não teria sua filha de volta. Mas ele creu. É necessário não somente crer, mas permitir que Deus entre na sua casa e faça morada. Jesus foi até a casa de Jairo. Jesus não entra na vida daquele que não quer. Jesus não entra na casa daquele que não quer, daquele que não permite. Lá em Apocalipse 3:20, ele fala isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, há necessidade de que o coração seja aberto para que o Senhor possa entrar. Se não abrir o coração, o Senhor não vai entrar. Se não abrir a sua porta, a sua casa, que é a sua vida, o Senhor não vai entrar. A porta do coração precisa estar aberta para que haja a morada do Espírito Santo. Estavam chorando e fazendo grandes lamentações, diz aqui o texto. Para aqueles que não creem no Senhor, a morte é o fim de tudo. Jesus não quis dizer que a morte da menina era um erro de diagnóstico, não era isso. Mas estava profetizando que ela viveria de novo. Da mesma forma ele fez com relação à morte de Lázaro. Nós falamos sobre isso. Era uma forma de expressar a morte, né, desde o Antigo Testamento. Está dormindo. Esta pessoa não está morta, mas está dormindo. Era uma forma que se expressava naquele período do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E aqui nós sabemos que a filha de Jairo já estava morta. Mas Jesus expressou isso. E ali a palavra diz que a ordem do Senhor, o espírito dela volta ao corpo, de modo que aquela menina é ressuscitada, aquela menina volta a viver novamente. Então nós entendemos o que por meio de tudo isso? Que somente Ele pode trazer de volta a vida. Somente Jesus pode curar os enfermos. Os médicos fazem a sua parte. A medicina tem o seu papel. Mas a cura verdadeiramente vem das mãos do Senhor. Os remédios estão aí. Mas quem cura é Deus. E inclusive é o próprio Deus quem dá a direção para que façam pesquisas para encontrar remédios. Nós vemos isso, inclusive, lá, por exemplo,
na doença do rei Ezequias, que o Senhor manda colocar um bálsamo ali, fazem um bálsamo e coloca ali na ferida e será curado. Então Deus é quem faz isso. Nós sabemos somente Ele pode libertar das garras do diabo. Dificuldades, a pessoa pode estar passando, mas se você crê somente em Jesus, pode ter certeza que somente Ele pode trazer esperança, quando as esperanças não existem mais. Quando as pessoas, quando os médicos falam assim, olha, não tem mais jeito. Olha, não tenho mais o que fazer. Mas Jesus tem a última palavra. A esperança está nas mãos do Senhor. Somente por meio dele nós podemos crer. Somente por meio dele. A mente com desejos malignos, desejos de suicídio, desejos de morte, podem ser removidos. Somente por meio dele. Mas precisa crer. Precisa confiar no Senhor. Precisa entregar ao Senhor. Precisa se render ao Senhor. Precisa se prostrar diante do Senhor. Quando o diabo começa a colocar na mente aquelas mensagens, olha, não adianta mais você viver, não adianta mais. A vida não faz mais sentido. Dê cabo da sua vida. É assim que o diabo faz. Acabe com isso. Acabe com esse sofrimento. Porque o diabo não quer ver as pessoas salvas. Não quer levar pessoas para o inferno. Mas você precisa crer que Jesus Cristo tem a solução. Jesus Cristo tem a solução para o seu problema. Apenas crer. Apenas crer. Pode vir palavras desanimadoras, como aquelas pessoas, olha, não adianta mais, não incomodes mais o mestre. Continue crendo, continue confiando no Senhor. Somente Ele pode tirar isso, somente Ele, apenas quando nós abrimos o nosso coração, Ele fará grandes coisas. Somente Ele tem as promessas, somente Ele tem a palavra de salvação, somente Ele que oferece a eternidade, e ninguém mais. Apenas crê, crê somente. Como Ele disse aqui para Jairo, crê somente. E o texto diz que ele pegando a menina pela mão, clamou dizendo, levanta-te menina, levanta-te. E depois que a menina se levanta, o seu espírito voltou, já havia saído. Está vendo que ela já tinha morrido realmente. O espírito voltou porque Jesus mandou voltar. Ele tem o poder de fazer voltar o espírito à vida. Somente Ele. Por isso que naquele dia, todos serão ressuscitados pela sua palavra. Glória a Deus. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Então, quero encerrar dizendo que nós precisamos, diante das situações difíceis, tribulações que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, entre nossos familiares, nossos amigos, nós precisamos somente crer. Crer somente. Não temer diante de tudo isso, mas crer somente. Mas você fala assim, mas como não vou temer se a situação está difícil? Foi isso que o Senhor disse. A situação ali era de morte. Ele falou, não temas, crê somente. E nós precisamos crer que Deus pode fazer grandes coisas. Que Deus pode realizar grandes milagres. Que a operação sobrenatural está em suas mãos. E nós temos certeza que quando Deus faz isso, é para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Aqui, as pessoas ficaram maravilhadas por aquilo que aconteceu. E muitos creram no Senhor. E quando o Senhor opera, é para que as pessoas que ainda estão caminhando nos caminhos de morte, nos caminhos da escuridão, entendam que Ele tem a palavra de vida e vida eterna. Amém? Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor. Amém? Aleluias. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos porque nós reconhecemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, é verdade.
A tua palavra, Senhor Deus, é quem transforma. A tua palavra, Senhor Deus, é quem traz a cura. A tua palavra, Senhor, é quem traz a libertação, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que por meio da tua palavra, ó Deus, pessoas que estavam mortas vieram, ó Deus, à vida, tiveram vida novamente, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que pessoas que estavam, ó Deus, enfermas, desenganadas pelos médicos, voltaram, ó Deus, a ter vida restaurada, porque o Senhor, ó Pai, é quem opera, é o Senhor quem faz grandes coisas, é o Senhor quem realiza milagres e maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, aqui pela palavra do Senhor, nós vemos, ó Deus, que o Senhor tem nos dito isso, que nós não devemos crer, nós não devemos temer, mas apenas crer no Senhor, apenas crer no Senhor, confiar no Senhor, porque nós sabemos que é no Senhor, ó Deus, que nós podemos alcançar grandes e tremendas maravilhas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim como Jairo, que muitas pessoas possam, ó Pai, se levantar, meu Deus, ó Deus, de situações desanimadoras, se levantarem, ó Deus, de situações, ó Pai, de tribulações que estão vivendo, e crer somente no Senhor, confiar somente no Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem a cura, é do Senhor que vem a libertação, é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem aquilo que é necessário para a vida humana, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, se o diabo está trabalhando na vida desta pessoa, levando, ó Deus, a pensamentos malignos, a pensamentos de morte, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Pai, que esta pessoa possa tão somente crer no Senhor, tão somente crer no Senhor, se render ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor, e crer somente em Ti, ó Pai, porque sabemos que no Senhor a resposta, no Senhor a salvação, no Senhor, meu Deus, a possibilidade de vida novamente para aquele que está vivendo em situações de morte. Ó Deus, em nome de Jesus, opera grandiosamente, ó Pai, acrescentando fé ao teu povo, acrescentando fé àquele que não tem fé, acrescentando fé àquele que está enfermo e desenganado. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que perdeu a esperança, que o Senhor venha trazer esperança novamente, porque está em tuas mãos. Nós oramos ao Senhor e pedimos a tua bênção em nome de Jesus, para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar encerrando o nosso culto nessa noite. Não esqueça que no próximo domingo nós teremos o culto de Santa Ceia. Esteja presente para estarmos aqui em comunhão e adorando ao Senhor juntos, amém? Deus abençoe você e a sua casa, você que nos acompanhou, que está durante esse tempo conosco, adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus, amém.